Ó Jesus, mestre de vida, santifica minha mente. Olá, eu sou Frei Almir, frade dominicano. Estou aqui com as irmãs Paulinas no seu retiro em preparação para o capítulo geral. O retiro é um tempo de graça, é um momento em que as irmãs, no caso, param as suas atividades para poder ouvir a voz de Deus, escutar o Espírito e assim poder avaliar a si mesmas, cada uma na sua dedicação a serviço do Reino, como a missão geral da congregação da província brasileira. Estamos partindo do ponto de vista de São Paulo, que diz: cremos e por isso falamos. São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, narra as dificuldades, as tribulações, as provações que a comunidade e ele passaram, mas apesar de tudo isso, a fé não vacilou. E a comunicação se dá porque é uma fé comprovada. Nesse sentido, as irmãs, elas estão avaliando como elas estão no mundo inseridas, sendo luz, como nosso Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Então refletimos sobre a vocação, o que foi que trouxe cada irmã para a congregação, para a vida religiosa, qual a convicção, e hoje se aquela convicção permanece a mesma ou se são outras as motivações que as fazem permanecer consagradas ao Senhor. Depois do momento da reflexão pessoal, nós falamos do encontro com o Divino Mestre. Mestre é aquele que nos transmite a palavra de Deus. Discípulo é aquele que colhe o ensinamento do Mestre, depois faz uma adesão a este ensinamento, à sua doutrina, e por fim faz uma adesão ao Mestre. Quando o discípulo aprende a doutrina, adere à doutrina e ao Mestre, aí sim ele se torna discípulo. E uma vez discípulo, ele vai ser missionário, quer dizer, enviado, apóstolo, vai transmitir o ensinamento do Mestre. Fazendo esta avaliação, o confronto, a proposta do Mestre e a minha, às vezes não coincide. Então é necessário o exercício da conversão. Como eu faço para me adequar à vontade de Deus? O próprio Jesus relata no Horto das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ele deixa transparecer uma vontade humana, mas diante da vontade divina, ele submete a vontade humana à vontade divina. O exercício da nossa conversão é avaliar o que Deus espera de nós e o que devemos modificar para poder nos adequar ao ensinamento de Jesus. Teremos outros momentos de reflexão, que será como ser a irmã Paulina, ativa na contemplação e contemplativa na ação. Avaliar as duas dimensões da vida religiosa e, como conclui São Tomás de Aquino, o melhor mesmo é uma vida ativa, fruto da vida contemplativa, conjugando as duas. Pois nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos eram pessoas que cultivavam na oração a busca de Deus e depois transmitiam aquilo que colheram na oração. Quer dizer, as atividades, elas serão ali fruto dessa contemplação e nós veremos os sinais de Deus presente, porque já o colhemos no momento do silêncio, no momento de estarmos a sós com Ele, para ouvir o que Ele disse. Porque o próprio Jesus escolheu 12 dentre os discípulos para quê? Para, em primeiro lugar, estar com Ele, e em segundo, para a missão. E a missão, é claro, é o objetivo de quem está em retiro, porque vem para colher a vontade de Deus contida na palavra e depois vai partir para agir segundo o que o Espírito impulsiona e segundo aquilo que refletiu. Então, como dialogar com o mundo? Como fazer com que os católicos que estão ainda um pouco afastados possam tomar consciência do compromisso batismal e assumir a caminhada da Igreja para ser luz do mundo, como nosso Senhor disse, que a Igreja deve ser sal da terra e luz do mundo.
E assim se conclui o retiro, refletindo e depois pedindo a força do Espírito para que aquilo que foi cultivado seja transmitido.